Fala galera, hoje vamos estrear um quadro diferente aqui no canal e contar pra vocês a história de um dos grupos mais famosos do mundo dos quadrinhos, os X-Men. No ano de 1963, Stan Lee estava no auge de seu processo criativo. Com 40 anos, acumulava as funções de editor-chefe e principal escritor da Marvel. Ele, mais os artistas Jack Kirby e Steve Ditko, já haviam dado vida ao Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, Thor e o Homem de Ferro. O número de leitores da empresa crescia num ritmo acelerado, e crescia também o número de pedidos por novos heróis. Na mesma época em que criava uma nova equipe chamada Vingadores, Stan Lee se encontrou com seu datilógrafo, o cara que escrevia os roteiros na máquina de escrever, para idealizar novos heróis. Ele primeiro imaginou os personagens, um cara que atiraria raios pelos olhos, um homem de gelo, uma adolescente telecinética e o mentor da equipe, um telepata numa cadeira de rodas. Mas como eles conseguiriam seus poderes? Esse era um problema que Stan Lee tinha que resolver, pois os personagens não tinham um tipo de ligação específica entre eles. Ele já tinha usado o acidente radioativo 3 vezes. Essa origem teria que ser diferente de tudo que ele já tinha feito. Portanto, segundo ele, foi escolhido o caminho mais simples. Eles nascerão com os poderes, serão mutantes. Logo, nada mais justo que o nome da equipe ser os Mutantes, certo? Não. O editor da Marvel argumentou que as crianças não conheceriam essa palavra. Aí então que surgiu o nome X-Men, que faz referência ao nome do professor Xavier. Em apenas 2 dias, Stan Lee montou uma proposta para apresentar aos diretores e já definiu como seria a história. Enquanto isso, Kirby já trabalhava nos desenhos. O resultado saiu rapidamente. X-Men número 1, lançado em setembro de 1963, deu vida aos mutantes da Marvel. Só que ao contrário do que você imagina, os quadrinhos dos X-Men não foram um sucesso e os heróis foram rebaixados ao segundo escalão de personagens da editora. Como os números de venda foram bem abaixo do esperado, o título acabou sendo colocado na geladeira. Dizem as más línguas que um dos principais motivos para esse cancelamento foram os uniformes extravagantes que faziam os personagens parecerem garis superpoderosos. 5 anos depois de seu cancelamento, em 1975, a Marvel resolveu ressuscitar seus mutantes. O escritor Len Wein, que já havia escrito histórias do Demolidor e Hulk, assumiu a produção e criou até novos personagens para o time, entre eles um que você provavelmente conhece, chamado Wolverine. Só que como Wein estava muito ocupado na época, as histórias acabaram na mão de um jovem escritor de 24 anos chamado Chris Claremont. Ele acabou escrevendo os quadrinhos dos X-Men por mais de 17 anos e definiu a formação mais conhecida da equipe até os dias de hoje. Junto com o artista John Byrne, em pouco tempo, os fabulosos X-Men se tornaram a HQ mais vendida da Marvel. Quem diria, hein? Já nos anos 90, Stan Lee fazia de tudo para que seus personagens aparecessem nos cinemas. O problema é que Hollywood não acreditava no potencial dos super-heróis. A Marvel já estava quase falindo quando a Fox mostrou interesse em fazer um filme com os personagens da empresa. O diretor Bryan Singer topou o desafio e os X-Men foram escolhidos para estrear a empresa nas telonas. Mesmo com um orçamento relativamente modesto de 75 milhões de dólares, o filme foi considerado arriscado por muitos críticos, que não acreditavam em filmes de super-heróis para adultos. X-Men, o filme, estreou em 14 de julho de 2000, quase 40 anos depois do nascimento dos mutantes nos quadrinhos. Só nos Estados Unidos, o filme rendeu quase 160 milhões de dólares. O sucesso foi o suficiente para que novos filmes da Marvel fossem encomendados. E o resultado disso você vê hoje em dia, com a grande quantidade de filmes de heróis que estão aparecendo nos cinemas. E aí, curtiu a história dos mutantes? Então deixa aquele like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal. Pode deixar também aí nos comentários sugestões de novos personagens para a gente contar um pouco de suas origens. Muito obrigado e até a próxima!
Tchau!